Amém, meus irmãos? Graça e a paz de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo. Amém? Ele é maravilhoso. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler até o verso 19. Amém? Acharam aí, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 3. Diz assim a santa palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Iruteia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia à multidão que saíam para ser batizados por ele, raça de víboras. Quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a que não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes é estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de derramar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Pai, esta é a tua palavra, nós lemos uma porção dela e queremos pedir que o teu Espírito esteja agora falando aos nossos corações, que o teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, que ele faça queimar as tuas palavras dentro do nosso coração, e que Deus possa gerar frutos essa meditação na tua palavra. Eu posso levar palavras ao ouvido, mas o Senhor leva até o coração. Então, Deus, que o Senhor, teu Espírito esteja fluindo com tuas águas vivas neste lugar. Fala ao nosso coração, porque nós queremos, desejamos, ansiamos ouvir do Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Vem neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
A minha versão aqui é NVI, pode ser um pouco diferente aí dos irmãos quando eu li, né? Mas o sentido é o mesmo. Esse texto é um texto muito importante nas Escrituras, é um texto fundamental para a compreensão da Bíblia, porque é um texto que trata de João Batista. E João Batista é como se fosse uma dobradiça da Bíblia, né? Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. Ele é o último dos profetas, né, da Antiga Aliança. Ele talvez recebeu o maior elogio que algum homem podia receber de Jesus. João Batista é o maior homem nascido de mulher. É João Batista. Ele fecha a seção profética da Bíblia. A Bíblia vem com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos aqueles profetas. João Batista é o último que anuncia a chegada do reino, que anuncia a chegada do Messias. Ele prepara o caminho para o Senhor. Ele anuncia a chegada daquele descendente de Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: virá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Então todo o Antigo Testamento se prepara e está ansiando pela vinda desse Messias. Todo o Antigo Testamento está aguardando a vinda do Cristo, aguardando a vinda do descendente prometido lá em Gênesis 3,15. Messias e Cristo, como vocês sabem, é a mesma palavra. Messias em hebraico, Cristo no grego. Quer dizer o ungido, o escolhido do Senhor, aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados. E João Batista é aquele último profeta que fecha a sessão profética e abre para que Cristo venha. Mas aqui, irmãos, nós começamos, nos 2 primeiros versículos, nós começamos com alguns nomes, né? Olha aí, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, alguns nomes. Dessa turma aí são 7 nomes que o evangelista Lucas traz para nós. E ele traz 5 nomes da política e 2 nomes da religião. E é muito importante a gente compreender, eu queria que vocês compreendessem comigo aqui qual é o contexto em que João foi levantado. Onde que a palavra de Deus desceu sobre João? Qual é o contexto que ele estava inserido? Né? E é muito importante a gente entender quem são esses nomes. Né? Qual era a situação moral do povo? Qual era a situação espiritual do povo? O que estava acontecendo na época que João Batista começa a dizer: olha, vai vir o reino dos céus. O Messias está chegando. Eu queria que os irmãos viajassem comigo aí no tempo. Quando acaba o Antigo Testamento, vocês podem ver aí na Bíblia de vocês, muitas Bíblias têm uma página em branco. Essa página em branco a gente chama de período intertestamentário. É o período entre um testamento e outro. São 400 anos. Então a palavra de Deus acaba lá no Antigo Testamento com Neemias, Esdras, Neemias reconstruindo os muros, Malaquias sendo o último profeta, e 400 anos se passam. Mas nesses 400 anos a história está correndo. E o Império Sírio está dominando a região de Israel. Israel é dominado pelo Império Sírio. Até que se levanta o Império Grego, né? O Império de Alexandre o Grande, o helenismo. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego. Né? Você sabe que o Filipe, né, que era o primeiro grande nome do Império Grego, ele queria conquistar toda aquela região. Ele morreu, e o seu filho Alexandre o Grande, né, esse nome é bem mais famoso, né, Alexandre o Grande, grande conquistador, conquistou muitas coisas ali. Mas, meus irmãos, esse Império Grego era um império podre. Era um império contrário às leis de Deus. Era um império poderoso em batalhas, poderoso em guerras, mas que era um povo politeísta, um povo que tinha muitos deuses, um povo que não adorava o Deus de Israel. Esse era o Império Grego, que estava conquistando o mundo inteiro diante de Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande morre.
E ele deixa ali alguns imperadores, quer dizer, ele deixa não, né? Depois que ele morre, se formam alguns imperadores ali para cuidar de todo o território do Império Grego. Na região de Israel, se levanta um homem chamado Eutico Epifânio. Eutico Epifânio é quem cuida da região de Israel no período grego. Esse homem é terrível contra Deus. Esse homem sacrifica um porco no altar do Senhor. Um porco, irmãos. E se você está familiarizado com a palavra de Deus, você sabe que porco é animal impuro. Porco não pode ser sacrificado ao Senhor. Mas para provocar o povo de Deus, Eutico Epifânio sacrifica um porco no altar do Senhor. No altar do Senhor. Sacrifica um porco. E aquilo causa tanta revolta que os israelitas começam a revolta dos macabeus. Né? E esse livro é um dos livros apócrifos, né? Que a Igreja Católica tem na sua Bíblia. Nós não cremos como palavra de Deus, mas é história. Esse povo se revolta e liberta o povo de Israel. Finalmente o povo de Israel se deleita de um pouco de liberdade, mas nessa liberdade eles se corrompem. É aí que nascem os fariseus, os saduceus, os fariseus, saduceus, né? Esses grupos políticos religiosos que se desviam de Deus, que buscam mais os seus interesses que os interesses de Deus. Então, quando Israel está de novo corrompido, se levanta um império terrivelmente contrário ao Senhor, e este império é o Império Romano. E o Império Romano agora domina Israel. Israel, de novo, é subjugado sobre o Império Romano. E agora os Césares reinam. O primeiro César na Bíblia é Augusto César. E está no capítulo 2 de Lucas. A gente está no capítulo 3. Nesse capítulo 3 já é Tibério César. É o segundo César. É o segundo César que está governando ali o reinado, o Império Romano. E esse segundo César é aquele que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o Tibério César. Ele que acompanha todo o ministério de Jesus. Mas, irmãos, os imperadores romanos eram terríveis. Eles eram ignorantes quanto a Deus. Eles eram insolentes. Eram atrevidos contra Deus. Uma sequência de imperadores muito grande, diz a história que todos eles, com exceção a Cláudio, eram homossexuais. E Cláudio era casado com uma prostituta. Um império cheio de pompa, cheio de conquistas, uma casca bonita, mas por dentro, podre. Esse era o Império Romano que dominava sobre Israel. E o Império Romano colocou alguém lá no povo de Deus, alguém lá em Jerusalém, e nomeou esse alguém como Rei dos Judeus. Este é o Rei dos Judeus. Era o representante de Roma que governava Israel naquele momento. E esse era Herodes o Grande. Herodes o Grande. Um homem terrivelmente perverso. Um homem, meus irmãos, que se casou 9 vezes. Tinha uma mulher preferida, sua mulher Mariana. Sua sogra pede uma vez para ele para que o seu sobrinho seja o sacerdote. E aí o sacerdócio, que é santo, e se você ler lá o Antigo Testamento, você sabe o quanto que o sacerdote é santo diante do Senhor. O quanto que essa função é importante na igreja de Deus, no povo de Deus. Mas agora o sacerdócio está corrompido. É Herodes quem determina quem é sacerdote. E ele coloca lá o sobrinho para exercer o sacerdócio. O sobrinho vai bem. Começa a ter bons resultados. Herodes vai e assassina o sobrinho. Porque ele tem medo que esse sobrinho tome o seu lugar. A sua sogra, com medo dele, foge para o Egito. Ele manda pessoas para o Egito e assassina a sua sogra. Então Roma chama ele para divertir ele.
E Roma diz assim, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de ir, ele com medo de Mariana tramar para tomar o seu trono, assassina Mariana. Quando ele volta, ele manda seus 2 filhos para Roma, para estudar. E a sua irmã Salomé, que era pior que ele, disse assim, olha, esses 2 meninos estão indo lá se preparar, quando eles voltarem, eles vão estar mais preparados que você para reinar sobre Israel. Ele não titubeou. Mandou os 2 ser estrangulados. Matou os 2 estrangulados. Fez sua irmã Salomé jurar que no dia do seu enterro, ela mataria uma pessoa da família, de cada família real, para que no dia do seu enterro tenha lágrimas de sangue. Esse era Herodes, o grande. Agora Herodes morre, e o seu reino é dividido em 4 partes. Seus 4 filhos. E esses filhos estão aí. Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da Eritreia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. São filhos desse homem perverso. Todos esses filhos também perversos. Mas eu falei 3 filhos, né? Tetrarca são 4 partes. Cadê a outra parte? Uma das partes, esse filho foi tão perverso que Israel foi suplicar a Roma que substituísse ele. Roma, então, aproveita e coloca um representante deles lá dentro. Coloca Pôncio Pilatos. Então, 3 partes são governadas pelos filhos de Herodes o Grande, e uma parte é governada por Pôncio Pilatos, que lavou as mãos diante do sacrifício de Jesus. Essa turma é gente boa, gente? Essa turma é perversa. Essa turma é gente que não tem nenhum escrúpulo. É gente que quer o poder acima de qualquer coisa. Gente egoísta, que só pensa neles. Gente rebelde contra Deus. Uma política podre. Uma política contaminada. Diante de uma política contaminada, a gente vai para o campo da religião. Talvez, se a política está tão contaminada, a religião esteja melhor, né? Vem os 2 próximos nomes no verso 2. Anás e Caifás. Já começa por aí, irmão. O sumo sacerdote tinha que ser um só. Aqui ele dá 2 nomes. Anás e Caifás. Porque o sacerdócio estava corrompido. Caifás era o sacerdote de direito. Era o sobrinho de Anás. Era o sacerdote de direito. Mas Anás era o sacerdote de consideração, de verdade. Né? Tanto que quando Jesus vai ser interrogado, eles mandam ele para a casa de Anás, e não Caifás. Mas a canetada quem dá é Caifás. Olha que confusão. Porque o sacerdote está corrompido. O sacerdócio é comprado a preço de ouro. A política e a religião se corromperam juntas. Se a política está ruim, a religião está pior. No tempo de João Batista. João Batista diz para os religiosos, raça de víboras. Porque sente a hipocrisia dos corações, a podridão de dentro dos corações da própria igreja. Jesus tem que limpar o templo mais de uma vez, porque a religião está completamente corrompida. Caifás e Anás são símbolos de corrupção do sacerdócio. Mas, irmãos, diante dessa corrupção toda, por que eu estou fazendo essa introdução aqui para os irmãos? Para mostrar que a situação era muito difícil. Para mostrar que a situação era impossível. Para mostrar que a situação não havia esperança alguma. Se alguém dissesse algo como está vindo o Salvador, algo como a salvação está chegando, isso parecia loucura.
E muitas vezes a nossa vida, quando a gente pensa, olha, Deus está com a gente, está nada. Que confusão que está a minha vida, que degradação, como pode? Assim estava Israel, uma terra doente, uma terra que precisava do Senhor, uma terra moralmente corrompida. E por que eu estou fazendo essa introdução, meus irmãos? Porque no verso 2, a gente vê a graça de Deus. E olha a graça de Deus. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor. Então, quando tudo está corrompido, quando a política está corrompida, quando a religião está corrompida, Deus abre os céus e desce com a sua palavra naquele momento. Então, quando a sua vida, às vezes, parece doente, quando a sua vida parece sem saída, eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu, mas Deus sonda as intenções, sonda os corações, e aquele coração parece que não tem mais esperança, a situação é muito adversa, as circunstâncias são muito contrárias. Deus é poderoso para abrir os céus e descer com a tua palavra, como Ele fez em Israel. Deus desce com a tua palavra para trazer cura e libertação para Israel. Deus fende os céus e desce. Nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus fende os céus e desce com a sua palavra. Deus fende os céus e desce com libertação. Deus fende os céus e desce para te abençoar, para te curar, para te libertar. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra do Senhor veio a ele. E ele percorreu a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro de Isaías. Irmãos, a pregação de João, a palavra que desceu dos céus para curar a terra de Israel, era uma palavra que estava escrita em Isaías. Ou seja, era a palavra do Senhor, não era a palavra de João. João não começa a pregar algo que ele pensou da cabeça dele. Eu acho que Israel está precisando disso, eu vou pregar isso. A palavra do Senhor é quem veio por meio dele. Então nós não podemos confiar e colocar as nossas esperanças, expectativas em homens, em homem nenhum. A nossa esperança, a nossa expectativa está em que Deus abra os céus e desça com a sua palavra para nós. Porque a sua palavra é cura, a sua palavra é libertação. Não há outro meio. Não há novas alternativas. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Ela é quem nos cura. Ela é imutável ontem, hoje, para sempre. Ela é o nosso remédio nos piores momentos. Ela é o nosso sustento nos melhores momentos. Ela é o nosso alívio, ela é o nosso remédio, é a palavra do Senhor. Como se manterá o jovem puro o seu coração? Estando na palavra. Como podemos manter a nossa terra boa? Como podemos curar nossas feridas? Como podemos sarar a nossa terra? Apenas com a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. E meu irmão, Deus fende os céus e desce com a tua palavra. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem acesso à palavra de Deus? Então, meu irmão, abra a palavra de Deus e deixa os céus fender. Deixa a palavra de Deus vir sobre você. Que a boca de Deus está aberta, falando àqueles que são seus. E a palavra dele cura, a palavra dele conserta, a palavra dele sara. Então João estava pregando a palavra do Senhor, não a palavra de João. Por isso que nenhum pregador pode ser colocado como fonte da palavra. O pregador não é fonte da palavra.
Eu não posso falar algo que vem da minha cabeça. O pregador só é um instrumento que flui as águas da fonte, que é o Senhor Jesus. Só Ele tem a palavra verdadeira. Nenhum homem pode ser colocado na expectativa de salvação. Só Deus, porque é a palavra do Senhor que veio, não a palavra de João. Se fosse a palavra de João que tivesse descido sobre aquele povo, até hoje o povo estava doente, preso, cativo. Mas foi a palavra do Senhor que desceu. Então, meus irmãos, nós temos que estar sedentos pela palavra de Deus. Temos que estar sedento não para ouvir o fulano, o ciclano, aquele outro. Temos que estar sedento pela palavra de Deus. E Deus usa o mais humilde, o mais sábio, o pequeno, o grande, o pobre, o rico. Deus usa, irmãos. Porque Ele quer falar com o seu povo. E a palavra dele é viva e eficaz. Amém? A pregação de João era uma pregação de arrependimento. E olha o que ele diz: vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Preparem o caminho para o Senhor. O que é preparar o caminho para o Senhor? É o que João Batista fez o seu ministério todo. Ou seja, para que Deus encha o nosso coração, para que o Espírito Santo inunde o nosso ser, é preciso que a gente nos prepare para isso. É preciso que haja uma santidade. É preciso que haja conserto com Deus. É como se o caminho entre Deus e o coração do homem estivesse todo sujo, todo torto por causa do pecado. E nós temos que aplainar esse caminho. Nós temos que aplainar os caminhos. E aí sim o Espírito de Deus enche a nossa vida. E aí sim nós temos um avivamento. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Porque nós estamos buscando, nós estamos consertando, nós estamos nos arrependendo todos os dias. Nós estamos preparando o caminho para que o Espírito encha o nosso coração. Toda montanha será aplainada. Sabe o que é isso, irmão? Montanha, coisa alta. É aquele com o nariz lá em cima. É o orgulho do coração do homem. Onde tem orgulho, Deus não pode se manifestar. Quando nós chegamos perto de Deus, quanto mais perto nós chegamos, mais nós vemos que somos pecadores. Quanto mais longe de Deus, mais eu me acho uma pessoa boa. Quanto mais perto de Deus, mais eu me acho imundo, sujo e merecedor da graça de Deus. Deus tem esse poder maravilhoso de tratar o nosso orgulho, de aplainar o nosso caminho, de abaixar nossa bola, né? De preparar o terreno para que o Espírito Santo entre, invade o nosso coração. Estradas tortuosas. Estradas tortuosas são caminhos duvidosos. Uma hora a pessoa parece que é crente, e parece que é piedosa e cheia de Deus. Outra hora ela está pulando carnaval. Uma hora ela está vindo em todos os cultos, outra hora ela está faltando do culto para ir na balada. Uma hora ela é crente, outra hora ela não é crente. Deus não quer uma vida duvidosa, uma vida hipócrita. Deus quer a nossa vida em todo o nosso coração. Não adianta a gente ser crente aqui dentro das quatro paredes e lá fora ser outra pessoa. Nós temos que ser crente, temos que ser do Senhor, cheios de Deus, lá na sociedade. Aqui e na sociedade. Onde a gente vive, onde ninguém nos vê, no nosso secreto. E assim, meus irmãos, por meio da palavra, Deus vai, como esculpindo uma estátua, nos machucando, muitas vezes nos ferindo, mas para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Nos ferindo, nos machucando, nos moldando, nos aplainando,
para que Ele enche o nosso coração do Espírito Santo, para que a presença de Deus transborde. E o que acontece quando Deus já aplainou o nosso coração, quando nós recebemos esse avivamento? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o avivamento é para a igreja. O encher do Espírito Santo é para nós crentes. O avivamento é para o povo de Deus. Mas quando o povo de Deus está cheio do Espírito Santo, toda a terra verá a glória de Deus. Porque aí a igreja testemunhará ao mundo: o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro. E toda boca caluniosa tem que se calar. Toda blasfêmia é silenciada. Porque Deus é visto no povo dele. A glória de Deus se verá. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. É o brilho no olhar de quem tem o Espírito Santo. É como Moisés, que saiu da presença de Deus brilhando. E ele nem viu. Tiveram que avisar ele. Assim é o cristão. Ele quando está cheio do Espírito Santo, ele exala a salvação de Deus. E os pecadores se arrependem. E vidas são ganhas ao Senhor. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Irmãos, João Batista diz àquele povo que estava vindo para ele. Olha o que é o coração de um profeta, né? O falso profeta podia pegar aquela multidão e fazer carinho naquela multidão, né? E tentar pegar aquela multidão para a membresia da igreja dele. Mas ele prega a verdade. E ele sente naquela multidão a hipocrisia no ar. Porque eles estavam indo para o batismo de arrependimento, mas não davam frutos de arrependimento. Eles queriam se batizar, queriam passar pelas águas de João, mas a sua vida continuava a mesma coisa. Por isso João diz: raça de víboras, vocês gostam de vir aqui e fazer esses rituais visíveis. Me lembra o Antigo Testamento quando diz: não quero que vocês rasguem as suas vestes, mas rasguem o coração. Eu não quero rituais, eu não quero espiritualidade visível, eu não quero coisas humanas, espetáculos religiosos. Eu quero um coração de fato arrependido e quebrantado ao Senhor. Um coração cheio de Deus, arrependido, quebrantado. Faça isso conosco, Senhor. E ainda eles diziam assim: ó, Abraão é nosso pai. E João Batista diz: olha, não vem dizer que Abraão é o pai de vocês. Estavam reivindicando pedigree espiritual. Nós somos filhos de Abraão, como é que você fala assim com a gente? A resposta dele é: não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que essas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não existe esse negócio de pedigree espiritual. Não existe filho de crente a crentinho. Irmão, você pode ter o teu bisavô, avô, tudo crente, mas Deus vai tratar com a salvação individual na tua vida. Individual, é com você e Deus. E não é porque você é filho de crente, não é porque você é congregacional, não é porque você é presbiteriano, batista, que você vai chegar lá no tribunal de Deus e entrar no céu. Aqui João Batista está dizendo que o machado já está posto à raiz e toda árvore que não der fruto será cortada. Você pode ser pela carne filho de Abraão, mas quem é verdadeiramente filho de Abraão no espírito é aquele que tem a fé de Abraão. Não o sangue de Abraão carnal, mas a fé de Abraão no seu coração. Esse é verdadeiramente filho de Abraão. Mas eles estavam querendo reivindicar a fé de Abraão pelo seu nascimento.
pela sua nacionalidade. Olha, vocês podem ter nascido em Israel, você pode ser povo de Deus. Se Jesus não estiver dentro do teu coração, no último dia você será lançado no fogo. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você pode frequentar a igreja aqui todo domingo, toda quarta, pode vir na escola dominical, na reunião de oração. Se você não der frutos de arrependimento, se você não tiver nascido de novo, se Deus não tiver te selado com o Espírito Santo, meu irmão, o seu fim será o mesmo daqueles que estão na balada, que estão no carnaval. Será o mesmo lugar. Diante dessa pregação, irmãos, João Batista não precisa fazer apelo. O apelo vem da plateia, né? O apelo vem do povo. Olha que coisa, o apelo vem do povo. E nós vemos em avivamentos na história da igreja que o apelo vinha do povo. O apelo não precisa ser do pregador. O povo apela para João Batista. Verso 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João responde de que forma? João responde falando das obras deles. Ou seja, se vocês estão arrependidos, mostrem com as suas obras. Mostrem com a sua vida que há arrependimento em seu coração. E de fato, irmãos, nós somos salvos só pela fé e não pelas obras. Somente pela fé nós somos salvos. Mas se Deus nos salvou, as nossas obras comprovam a nossa fé. As nossas boas obras são evidências da fé salvífica que está dentro do nosso coração. E não o motivo de sermos salvos. Então João estava dizendo, se vocês nasceram de novo, vocês têm que proceder assim. Se vocês não procederam assim, quer dizer que vocês não se arrependeram. Quer dizer que vocês não nasceram de novo. O pecado na vida do cristão não pode ser mais a prática de vida. Não podemos ser escravo do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente, que é consertado, ele volta para a presença de Deus. Então João está dizendo, olha, as tuas obras vão mostrar a tua fé. Ele diz, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Publicanos eram cobradores de impostos, homens odiados pelo povo. Odiados. Por que eles eram odiados? Porque eles representavam Roma. Eles cobravam impostos do povo para apresentar para Roma. Só que eles cobravam a mais, para eles poderem embolsar o dinheiro. Então João Batista está dizendo, olha, se vocês nasceram de novo, o coração de Deus, que é posto em vocês, o coração do cristão, não toma dinheiro ilícito. A gente não é filho do diabo nas finanças, a gente é filho de Deus nas finanças. Crente não usa meios escusos para se enriquecer. Todo o nosso coração é do Senhor, até o nosso bolso é do Senhor, tudo é dele. Então as nossas obras vão mostrar que nós somos dele. Então, publicanos, vocês têm a profissão de cobrar imposto, mas cobrem o que é justo. Não tomem R$1 a mais do que foi estipulado. Então os soldados também lhe perguntaram, e nós, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem falsamente. Contentem-se com o seu salário, algumas versões aí com o seu saldo. Com o seu soldo. Né? Então, olha só. Parece os policiais de hoje, né? Assim, os policiais que usam de meios escusos também fazem isso nos dias de hoje, né? E lá atrás eles faziam, olha, não seja um policial excelente, como são muitos policiais. Seja um policial exemplo. Faça a sua profissão de acordo com o que Deus te autorizou. Seja aquele que age dentro da lei. Não é porque você tem uma arma que você pode
espancar alguém ou usar de meios ilícitos para se enriquecer. Não. Haja de acordo com a lei. Se você nasceu de novo, soldado, não pratique extorsão. Não acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu soldo, seu salário. Ou seja, o cristão, irmãos, aquele que nasceu de novo, ele demonstra isso na sua vida. Nós não podemos mais viver a vida que a gente vivia antigamente. A gente não é salvo pela obediência, mas se somos salvos, obedecemos. A nossa vida é uma vida diferente dos que estão no mundo. Tem que ser. Deus é um Deus de antítese. Deus fez a lua, o sol, o dia e a noite, o mar e a terra. Deus é um Deus de divisão. Vai dividir os ímpios e os salvos. Nós temos também que ser separados do mundo. Ter uma vida diferente. Não praticar as rebeldias e maldades que o mundo pratica. Antes nos deleitar em Deus. Antes ter prazer na palavra do Senhor. Antes meditar na palavra de Deus de noite. Antes usar dos meios da graça, a oração, a palavra, a comunhão entre os irmãos para nos fortalecer e seguirmos rumo ao alvo. Agora, irmãos, é uma coisa muito interessante, já partindo para o final do texto. O povo estava com grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias. Olha, diante da pregação de João, a multidão fica tão impressionada com aquela pregação, com aquele homem cheio de Deus, com aquele homem cheio do Senhor, com a autoridade de Deus, fica tão impressionada que fala: tá aí, aquele que a gente esperava chegou. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Irmãos, eu me pego no lugar de João Batista e fico pensando, né? Olha o sussurrar da serpente. Olha o sussurro da serpente aí para João Batista. Olha, João, você é um fenômeno. Você é o Cristo. Você é o libertador de Israel. Olha, a multidão te ama. Eles querem te colocar como libertador. O sussurro da serpente para envaidecer o coração de João, para encher o coração de João de orgulho. Mas diferente da Eva, ele não mordeu a maçã. O fruto, né? Não é maçã. Ele não mordeu o fruto. Ele disse a todos. Olha, João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira, juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo, lhe pregava as boas novas. João diz assim: olha, vocês acham que eu sou o Cristo? Virá alguém maior que eu não sou digno de me dobrar e desatar as sandálias dele. Eu posso, no máximo, batizar com água, que é um símbolo. Essa água não tem poder nenhum. Essa água não pode fazer nada. Isso aqui é somente um símbolo. Isso é tudo que eu posso fazer. Mas ele batiza com fogo do Espírito. Ele batiza com fogo no coração. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o juiz do mundo. Ele é quem dividirá os ímpios e os santos. Ele é quem jogará palha no fogo eterno. Ele é o Santo dos Santos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele. E a nossa vida tem que ser assim, irmãos. A nossa vida tem que ser que ele cresça e eu diminua. A nossa vida tem que apontar para Jesus. Que as minhas palavras sejam esquecidas, mas que as palavras de Jesus permaneçam para sempre. Que Jesus seja exaltado na minha vida. Que as pessoas nem lembrem do meu nome, mas lembrem da pessoa apaixonada por Jesus. Lembrem de um homem que brilhava Jesus, que apontava para Jesus.
né? Fico imaginando João Batista, os irmãos dizendo assim, olha, é aquele esquisito lá do deserto, mas aquele homem aponta para o Messias, aquele homem prega o Messias. Eu não lembro o nome dele, mas ele prega o Messias está chegando. Assim é a nossa vida, aponta para Jesus, porque Ele é o nosso amado, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. Então nós o amamos, o desejamos, queremos mais dele. E por amor nós apontamos para Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Para terminar o texto, irmãos, verso 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodes, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas o de colocar João na prisão. Irmão, João Batista foi colocar o dedo na cara de Herodes, que era o governador, porque ele se relacionava com a mulher do seu irmão. Isso é ilícito aos olhos de Deus. E diz ainda que colocou o dedo na cara do governador de muitas outras maldades que ele fazia. Fico imaginando se a igreja fizer isso com os políticos lá de Brasília, né, irmão? Vai ser complicado, né? Mas João Batista foi lá no governador, apontou o dedo na cara dele. Porque nós não devemos temer a homens. Se Deus nos deu uma missão, devemos cumprir a cabo essa missão. Até a última consequência, com a nossa vida, se for necessário. Então a palavra de Deus diz que Herodes acrescenta as suas inúmeras maldades a de colocar João numa prisão. E futuramente, relatado lá em Mateus capítulo 14, João Batista é assassinado, a sua cabeça é cortada. Herodes manda que alguém vá lá, corte a sua cabeça e leve a sua cabeça numa bandeja. Esse é o fim do grande profeta João Batista. Mas João Batista nos deixa grandes lições. João Batista fala até hoje. A sua voz ecoa até hoje. Arrependam-se dos seus pecados. Preparem o caminho para o Senhor. Voltem o seu coração para Deus. Essa é a mensagem de João Batista. Porque essa é a mensagem de Deus que veio sobre ele. Irmãos, que Deus possa fender os céus. Que diante das mazelas do nosso coração, diante dos desânimos da nossa alma, diante de circunstâncias adversas, irmãos, que são muitas, que Deus possa fender os céus e descer com a tua palavra que cura. Que nessa noite nós possamos sair daqui renovados pela palavra do Senhor. Renovados pelo Espírito Santo. Renovados pelo Senhor, que é o nosso Salvador, que veio depois de João, que morreu numa cruz por mim e por você, que ressuscitou, que vive estás, que está aqui, que nos ama, que nos sustenta e nos cura da maldição do pecado. Glórias ao Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Amém.